Obrigado. A gravação foi iniciada. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Hoje é 8 de fevereiro de 2023. Estamos dando início à sessão de julgamento da Terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos iniciar pelo processo MM Rio Importação. Relator é o Dr. Bergamini, o patrono está presente para fazer sustentação oral. Vou registrar a sustentação oral. Sustentação oral registrada. Doutor Bergamini, doutor Lustosa, basta um resumo das acusações? Doutor Lustosa travou. De qualquer maneira, doutor... Bom dia. Bom dia, doutor. Bom dia. Os senhores me ouvem? Agora sim. Ah, tá. Muito bom dia, senhor presidente. Muito bom dia. Doutor Lustosa, basta um resumo das acusações? Se trata de um auto de infração que foi lavrado pela fiscalização. Vamos deixar o doutor Bergamini fazer um resumo do que está em litígio? Pois não. E aí depois o senhor inicia, ok? Pois não. Doutor Bergamini, relator, por favor, só um resumo. Tá joia. São 7 itens, o item 4 foi confessado e parcelado. Então, vamos lá. Item 1, deixou de pagar ICMS por exploração dos documentos fiscais em operações tributárias como não tributárias. 2, deixou de pagar ICMS por não haver estruturado o regulamento no livro fiscal algumas notas fiscais. Tem 3, creditou-se do ICMS indevidamente por crédito superior ao que está destacado no conta fiscal. 5, deixou de pagar, deixou de escriturar entrada de mercadoria no estabelecimento. 6, deixou de escriturar entrada de mercadoria no estabelecimento. 7, deixou de escriturar notas fiscais emitidas na saída de mercadoria, conforme listado no demonstrativo. São essas acusações, presidente. Obrigado. Doutor Lustosa, por favor, fique à vontade. Presidente, o senhor pode me habilitar? Ah, já vi. Está habilitado. Obrigado, senhor. Muito bom dia, senhor presidente, demais julgadores. Eu serei muito breve nessa exposição, até para não tomar o tempo dos julgadores. Um ponto só que eu acho que merece destaque houve a lavratura desse auto de infração para a constituição de crédito tributário de ICMS, porém, a fiscalização desconsiderou a existência de saldo credor em favor da recorrente, do contribuinte. É bem verdade, né? Isso, inclusive, está posto na decisão recorrida, que não há na legislação paulista a previsão do refazimento da escrituração fiscal do contribuinte e cabendo apenas a lavratura do auto de infração para a constituição do crédito tributário. Porém, com todo respeito, senhores julgadores, na verdade, essa imposição, esse dever do fiscal, a despeito de não existir na legislação paulista, decorreria da própria Constituição, do princípio da não cumulatividade previsto na Constituição e das normas que estão na lei complementar, a lei Candir, a lei do ICMS, né? E isso não foi feito pela fiscalização. Então, eu só queria chamar esse ponto, nem poderia chamar de sustentação oral, mas só chamar a atenção a este ponto aos senhores julgadores na hora de apreciar o recurso, porque realmente se trata de uma questão muito relevante. O tributário 677,42 centavos, 15.343,20 centavos e 7.203,91. E sendo que na época havia um saldo credor da ordem de 1,5 milhões de reais. É um valor muito elevado, né? Ou seja, não houve a falta de recolhimento desses valores
não surtiu nenhum impacto aos cofres paulistas, à medida que havia esse saldo credor. E eu gostaria só de chamar esse ponto mais uma vez, para que Vossas Excelências tenham isso em mente quando da apreciação do recurso. É somente isso, senhor presidente. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, doutor Eduardo. Doutor Adolfo Bergamini, algum questionamento ao patrono? Nenhum. Doutora Mara, algum questionamento? Obrigado aos dois. Doutora Fabiane, algum questionamento? Nenhum questionamento. Muito obrigado. Representação fiscal? Nenhum questionamento, senhor presidente. Ok, muito obrigado. Doutor Bergamini, por favor, o voto. Pois não. Deixa eu rolar aqui. Bom, essas foram as questões trazidas da acusação fiscal, conforme lido, mas o contribuinte ele não aborda o mérito propriamente das acusações, traz algumas questões reflexas. São elas, em preliminar, e houve cerceamento de defesa. No mérito, ele diz que teve denúncia espontânea, por conta de ter passado... aliás, ele pede o retorno à condição de denúncia espontânea, porque teve superação do prazo de 90 dias entre a notificação e a auto-notificação. Ele encaminhou em julho de 21 o arquivo registrador do SPED, na data de tal, e aí estaria constituída a questão da denúncia espontânea. E tem saldo credor de imposto. Então, com relação a esses itens, eu digo o seguinte. O item 4 foi confessado a infração, que ele disse que teve parcelamento, não vi parcelamento do item 4 no processo, de todo modo, houve uma confissão e isso cabe às unidades de julgamento apurado, já que houve confissão. Quanto ao cerceamento de defesa, ele fala que teve a cobrança cumulativa de ICMS-ST e ICMS próprio, e aí, nesse ponto, teria havido cerceamento de defesa. Eu trago aqui o artigo 34 da nossa lei processual, que diz o que é que deve conter o auto de infração, e digo que houve preenchimento de todos os requisitos, então não teve cerceamento de defesa, nem omissão de qualquer ponto na quantificação do tributo devido ou da identificação da matéria tributável, e afasto dessa preliminar. No mérito, quanto à existência de saldo credor, conforme bem colocado já pelo próprio patrono da recorrente, não há na lei paulista essa obrigatoriedade de observação por parte do fiscal. Não há, penso eu, ofensa ao princípio da não coletividade, porque o crédito é um direito a ser exercido pelo contribuinte. Ele pode pagar imposto com dinheiro com crédito, a opção dele, e o fiscal não pode exercer esse direito por si, depende do contribuinte, então afaste esse argumento. Com relação ao reestabelecimento da condição em que caberia uma denúncia espontânea, eu digo o seguinte, depois de fazer algumas considerações sobre o tema na legislação, eu digo o seguinte, ele recebeu uma ordem de serviço em junho de 21 e o auto foi em janeiro de 22. No relatório, se vê bem claramente que teve várias notificações ao longo desse interim. Teve uma renotificação em setembro de 21 e entrega de arquivos em novembro de 21. Sendo auto em janeiro de 22, não há a consumação do prazo de 90 dias, de modo a retornar à condição em que seria possível a denúncia espontânea. Então, afasto também esse argumento e, nesse contexto, eu conheço do ordinário e nego o provimento integralmente, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Bergamini. Representação fiscal, algum questionamento? Nenhum questionamento, senhor presidente. Muito obrigado. Doutora Fabiane. Eu acompanho o doutor Bergamini. Muito obrigado. Doutora Mara. Só uma pergunta. Houve alguma alegação? Os juros foram calculados só no momento que o crédito ficou devedor, por acaso? Mara, eu fiz isso há algum tempo, eu não lembro de ter visto o argumento nesse sentido. Tá. Ele falou só esses itens. Tá. E também não alegou construção? Também não. Tá, ok. Muito obrigado, doutora Mara. Eu acompanho o relator. Quórum. Em votação.
Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Doutor Lustosa, então foi negado o provimento nos termos do voto do relator. Muito obrigado e tenha um bom dia. Um bom dia a todos. Muito obrigado. Até mais. Muito bem. Próximo processo. Vamos para a Greenbeer. Greenbeer, acho que a advogada está aí para assistir. Relatora a doutora Fabiane e vice a doutora Mara Caramico. Doutora Mara ou doutora Fabiane? Quem quer falar primeiro? Acho melhor a doutora Fabiane para manter a ordem. Doutora Fabiane, um resumo. Ok, eu vou No caso, ler né? a ementa. Perfeito. O auto de infração tem uma empresa solidária indicada no auto de infração, Rumo Malha Norte. São 2 recursos ordinários, da autuada e da solidária. A infração, falta de pagamento do imposto por emissão sem destaque do imposto e lançamento em registros fiscais de documentos de saídas de mercadorias e prestação de serviços da escrituração fiscal digital, EFD, notas fiscais eletrônicas destinadas a amparar operações de saída tributadas de mercadorias do estabelecimento, classificadas como venda de produção do estabelecimento no CFOP 5.101, não contempladas pela isenção prevista pelo regime tributário para incentivo à modernização e ampliação da estrutura portuária, reporto, isenção que está prevista no artigo 116 do anexo 1 do RICMES. Eu considerei que a infração foi comprovada pelo fisco, que as alegações das recorrentes são incapazes de infirmar o trabalho fiscal e que o AIN deve ser mantido. Meu voto, portanto, foi pelo não provimento dos recursos ordinários. Ok, muito obrigado. Doutora Mara? Doutora Mara, microfone, por favor. Tem algum problema que quando eu colei o voto, a imagem que eu colei não aparece no voto? E eu não tenho como, não sei se dá para colar novamente, porque é uma imagem, não sei se vai colar. Tem algum problema de edição que possa ser suprido aqui? Vamos ver. Seu voto aparece aqui. Não, o voto dá para ver a imagem? Eu estou vendo ele no... Não, não dá. Não tem. Imagem não. Aparece só texto. Só texto, né? E aí aparece um pedacinho, texto, descrição gerada automaticamente. Isso, doutora Mara, o que dá para fazer é pegar, copiar. A senhora fez isso no Word, possivelmente? Exato. Isso. Então, dá para pegar. Seleciona a imagem no Word, copia e aí cola no voto. Eu vou habilitar aqui. Ok. Assim fica melhor. Isso. Só um minutinho que eu vou voltar aqui. Doutora Fabiane, confirma o seu voto, por favor, porque depois disso a doutora Mara tem como editar o voto dela. Sim. Vou voltar. Vê se consegue confirmar. No EPAT, aparece fase de debates iniciada e aguardando o registro do voto de vistas. Tá. Então O vamos fazer meu o não seguinte. aparece. Doutora Mara, a senhora registra o voto de vista. Deixa eu só ver uma coisa, se eu vou conseguir, se eu tô conseguindo fazer. Eu estou conseguindo mexer no voto. Então, Ótimo. só um minutinho. Tá. Então é isso. Então vai lá, seleciona o quadro. Eu estou fazendo isso. Copia e vai no voto e cola. Estou fazendo isso seleciona agora. Só um minutinho. Copia, vai no voto e cola. E aqui está meio confusa a situação aqui. Espera aí, só um instantinho.
Me desculpem pelo trabalho aí, pelo transtorno, mas eu só vi agora. Aconteceu isso comigo também, num outro voto. Eu não vou registrar ainda, eu vou ler, porque se tiver algum problema eu modifico, tá? Tá. Na verdade, eu pedi vista para analisar melhor a questão, mas eu chego à mesma conclusão que a doutora Fabiana, tá? Então, eu estou negando provimento ao recurso. Eu vou ler, como a patrona está presente, eu vou ler as minhas razões aqui, tá certo? Inicialmente, a própria Rumo Norte, que alega que, em resposta à notificação a ela enviada pela recorrente, que a Malha Norte Paulista é empresa do grupo Rumo Norte, Malha Norte. A primeira tem a concessão da Malha Paulista e a segunda da Malha Norte, sendo que ambas se utilizam do sistema de compartilhamento de linhas para suas atividades. Cabe notar que no contrato firmado entre a recorrente e a Rumo Norte, filial paulista, estão previstas as seguintes cláusulas. Aí eu copio a cláusula 4.3, que fala sobre os valores das cláusulas 4.1 e 4.2, acima, consideram a utilização pela compradora do benefício do reporto, regime tributário para incentivo à modernização e ampliação da estrutura portuária. Caso o benefício do reporto não seja mantido, os valores em questão deverão ser acrescidos do PIS/COFINS e do ICMS, conforme alíquotas vigentes à época da entrega dos vagões. Caso os vagões venham a ser adquiridos dentro do Estado de São Paulo e seja considerada a utilização do reporto por regime especial concedido pelo Estado à compradora, será aplicada também a suspensão do ICMS, conforme a alíquota vigente à época. Ou seja, o próprio contrato já previa a hipótese de eventual aproveitamento de isenção, caso o faturamento viesse a ser feito por São Paulo. E note-se que, aparentemente, a própria recorrente tinha ciência da possibilidade de questionamento futuro da autoridade tributária sobre as operações de venda dos vagões que as partes convencionaram. E aí tem a cláusula 16.3. Na hipótese de uma das partes ser requerida pelas autoridades fiscais a efetuar qualquer pagamento de tributos e ou penalidades em função de descumprimento pela outra parte de qualquer obrigação principal ou acessória a que a outra parte estava obrigada e desde que relacionada ao objeto deste contrato, a outra parte deverá restituir à parte prejudicada o valor dos respectivos tributos e ou penalidades, acrescido de quaisquer custas legais, judiciais, honorários, advocatícios ou ônus sucumbenciais a serem fixados em juízo. Ficará aparentemente claro que as partes já pré-estipularam a garantia de que, caso houvesse algum questionamento por parte das autoridades fiscais, haveria o direito da cobrança do valor que a parte fosse obrigada a pagar da parte faltante, o que se afigura, portanto, que ambas as partes tinham a nítida noção do risco tributário que estavam tomando ao realizar a operação pretendida e assumiram os riscos inerentes ao negócio. Ou seja, se a recorrente fosse autuada por recolhimento a menor de tributos em face de um não reconhecimento do direito à isenção, teria o direito de ser ressarcida e requerer o pagamento da Rumo Norte, tanto que ambas foram incluídas no polo passivo do presente AIM, uma como devedora principal e outra como responsável tributário. Conforme verifico dos autos, não há qualquer prova por parte da solidária ou da devedora principal de que os trens foram entregues em algum estabelecimento da Rumo Norte localizado em São Paulo. Isto é, os vagões foram retirados das instalações da recorrente pela Rumo Norte, mas não se sabe para onde foram. Não se sabe se foram transportados para fora do estado ou permaneceram em solo paulista, em algum local ou território de trens, ou terminal de trens. E esta prova seria facilmente realizável, pois, por óbvio, que nenhum vagão de trem é entregue em um estabelecimento administrativo da empresa, mas sim um terminal próprio para a sua permanência dos mesmos. É certo que a filial que adquiriu os trens agiu contabilmente com a lisura necessária para o uso do benefício quanto ao ser estabelecimento paulista. E não se trata de um mero escritório, mas sim de uma sede operativa da empresa que demonstrou diversos funcionários lotados em São Paulo. Porém,
mais uma vez poderia ter a recorrente ou a Rumo Norte se preocupado em demonstrar onde é que os funcionários exerciam suas funções, pois, embora estivessem registrados na capital de São Paulo, não se sabe onde tais funcionários operam. O benefício concedido pelo artigo 116, anexo 2 do RICMES, condiciona que os trens sejam utilizados exclusivamente na carga, descarga e movimentação do Porto Paulista, o que não restou demonstrado, pois não se tem a comprovação de que os específicos trens adquiridos pela companhia tenham sido aqueles que transportaram grãos para o Porto de Santos. E mais, o que se tem é que o transporte sempre se inicia em outro estado e, portanto, é mais um indício de que os trens não foram realmente adquiridos pela filial, mas destinavam-se a Rumo Norte, localizado em Mato Grosso. Os trens poderiam ter sido adquiridos pela Rumo Malha Paulista, o que, aliás, fica evidente, dado que o quinto aditivo é assinado pelas duas empresas junto à recorrente vendedora dos trens. Ora, porque uma empresa, Malha Paulista, que não faz parte do contrato inicial, passa a assinar o quinto aditivo do contrato como parte. Isso não está explicado no processo. Por outro lado, todas as notas fiscais indicam o campo observação local de cobrança como sendo Curitiba, ou seja, não foi a Rumo Norte, filial, que pagou pelos trens aparentemente. Assim, entendo que, de fato, pode ser que os trens adquiridos se prestem a fazer o transporte até o Porto de Santos, mas certamente não há provas de que são os trens adquiridos da recorrente que fazem esse trajeto, pois estes poderiam realizar outros percursos, especialmente os da Malha Norte, para o qual a matriz da Solidária tem concessão. Ao que tudo indica, realmente a filial adquiriu os trens, mas estes, de fato, não permaneceram em São Paulo. Ao menos não há prova disso nos autos. E a mera aquisição não indica que os requisitos do reporto foram cumpridos. Desta forma, entendo que não merece reparo o voto da ilustre relatora, sendo que acompanho quanto à sua conclusão pelos motivos de fato e de direito acima exposto. É como voto. Muito obrigado, doutora Mara. Doutora Fabiane, alguma coisa? Não sei se a doutora Mara vai precisar editar o voto novamente, mas deve ter tido erro de digitação no parágrafo que ela menciona o benefício concedido pelo artigo 116 do anexo 2 do RICMES, e a isenção é no anexo 1. Ai, desculpa, Então, se for preciso... aproveitar para editar, seria só essa... Tá, infelizmente, Você me reabilita de novo, Vilmar, por favor? Mara, para mim que o seu voto parece de um jeito esquisito. Tem um pouco texto digitado, tem 4.3 e 16.3 bem destacado. 4.3 da defesa do contribuinte. Tá esquisito pra caramba para mim aqui. Engraçado, para mim aparece normal. Não, para mim eu não consigo ler nada do seu voto. Ixi. E aí? Vou abrir novamente. Eu fechei e abri de novo. Talvez fosse o caso, doutora Mara, de reduzir o tamanho do texto copiado, entendeu? Mas eu não consigo fazer isso. Não, para mim aparece... a única coisa é que a imagem colada ficou grande, maior, mas o que está digitado, para mim, aparece perfeito. Eu não tenho como reduzir. Ela não reduz aqui. Entendi. Muito bem. Eu já confirmei o voto, já registrei. Perfeito. E já corrigi também. Ok. Muito bem. Debates, representação fiscal. Sem considerações, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Adolfo. Nenhum comentário. Muito obrigado. Eu também acompanho a relatora e a doutora Mara por consequência. Quórum. Em votação.
Encerrando, babá, vamos lá. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Doutora Carolina, então foi negado o provimento ao recurso. Muito obrigado. Tenha um bom dia. Obrigada, bom dia. Não estou conseguindo fechar esse processo da Green Beer. Eu concluí tudo, mas não está fechando. Então, eu vou reabrir. Eu vou reabrir debates, Uhum. porque não estou conseguindo fechar. Encerrar. Vamos de novo. Quórum. Doutora Mara, só uma observação. A senhora está acompanhando o voto da doutora. Fabiana, Ela deu conhecimento parcial, viu? conhecimento parcial? Ixi, Eu vou habilitar o. tá, Se eu desculpa. consigo. Só um O minutinho. parcial era por quê, Fabiana? Eu não me lembro. Peraí. Não, na verdade, talvez eu tenha selecionado errado Ah, o conhecimento indevidamente? parcial, sim, porque foi negado o provimento mesmo. Eu estou procurando no voto, Tá. mas não foi conhecido integralmente. Tem alguma coisa de súmula 10, alguma coisa assim? Não, Não, né? não. É conhecimento integral mesmo. Eu Tá. selecionei. Deixa eu ver, será que eu preciso Vê se a senhora consegue alterar? ir, voto de preferência. Aí faz essa observaçãozinha só para ver se eu consigo fechar o processo, que não estou conseguindo fechar no empate. Encerrar o processo, né? Pede Então, preferência. posso registrar normal? Pode, por favor. Tá. Pronto. Pronto. Doutora Fabiane, concedida.
Eu redigi, eu copiei a ementa e no corpo do voto simplesmente mencionei, mantenho o meu voto pelo não provimento e marquei o conhecido integralmente e não provido. Perfeito. Vamos tentar agora fechar. Encerramos debates. Quórum. Só para entender aqui, Fabiana e Mara, vocês estão concordando na conclusão, mas tem fundamentos diferentes, né? É isso? Não, na verdade, não é fundamentação diferente. Eu estou colocando mais ainda argumentos naquilo que ela está falando. Eu concordo com aquilo que ela falou, mas estou ainda reforçando com outros argumentos, dizendo realmente que o contrato é uma pouca vergonha, né? Então, na verdade, é explícito que as partes sabiam do risco que estavam correndo. Tá certo? E a própria solidária, a própria vendedora se garantiu de todos os riscos, prevendo que ela fosse ressarcida caso houvesse algum tipo de autuação. Tá, entendi. Então eu vou acompanhar a Fabiana, para não dar 2-2, tem que dar volta de desempate no sistema. Tá. Melhor. Beleza. Quórum, doutor Adolfo. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Agora sim. Agora consegui. Muito bem. Próximo pela ordem da pauta, N. Folgado, eu sou relator. O voto já foi disponibilizado aos senhores e às senhoras. No auto, são 11 acusações. E digo, já passando ao voto, que a recorrente limitou-se a alegar que a multa seria confiscatória e que os juros não podem exceder a taxa Selic, deixando de enfrentar o mérito das acusações. Transcrevo, legislação, etc., e nesse sentido, quanto ao mérito propriamente dito, ficam mantidas as acusações noticiadas no AI, em razão da citação tácita por parte da autuada. No mais, quanto às alegações que as multas seriam confiscatórias e que os juros não podem exceder a taxa Selic, conheço do recurso. E aí afasto a questão da confiscatoriedade pela inteligência do artigo 28 da Lei 13.457, de 2009, que diz que no julgamento é vedado afastar a aplicação de lei sob alegação de inconstitucionalidade. Quanto aos juros, merece parcial provimento por conta da alteração de entendimento desse tribunal, foi feita na súmula 10 de 2017, que passou a dizer que os juros são equivalentes à taxa Selic. A representação também faz o mesmo pedido. E assim eu conheço o recurso, dou-lhe parcial provimento para adequar os juros à súmula 10 de 2017. Foi como julguei. Representação fiscal. Sem considerações, senhor presidente. Muito obrigado. Eu só preciso acertar aqui minha súmula, viu? É conhecido parcialmente
Parcialmente provido. Também na conclusão. Não, está certo, é conhecido integralmente. Na parte não recorrida não é o que se conhecia, está certo. Estava certo o que eu tinha feito. Muito bem. Senhores, doutora Mara, alguma consideração? Doutor Fabiane? Acompanho. Doutor Eu acompanho. Acompanho também. Ok, muito obrigado. Encerrando os debates. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Próximo processo e último da nossa pauta, Energia ERBS. Relatora doutora Mara, por favor. Você pode abrir a edição para mim, para eu poder registrar o voto? Está habilitado. Espera só um minutinho, porque eu não estou vendo. Ah, tá. Bom, são duas infrações. Aliás, a recorrente alega, em apertada síntese, que não incidiria ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo tipo do mesmo titular, porque as infrações são relativas a primeira é relativa ao pagamento do imposto, o contribuinte acima identificado, enquadrado no regime periódico, deixou de pagar ICMS, conforme indicado no demonstrativo, por ter emitido documentos fiscais em operação tributada, saída de mercadorias do estabelecimento sem destaque do ICMS devido, por considerar incorretamente que o ICMS teria sido recolhido antecipadamente nos termos do artigo 426-A. A segunda deixou de pagar o ICMS no montante de X, conforme indicado no demonstrativo, por ter emitido documentos fiscais em operação tributada, saída de mercadorias do estabelecimento, sem destaque do ICMS, devido nas operações subsequentes, por considerar incorretamente que o ICMS teria sido recolhido antecipadamente, também de acordo com o artigo 426-A. Ela alega, basicamente, que não incidiria ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, que o STF teria declarado inconstitucional os artigos 12.1 e 13, parágrafo 4º da Lei 87/96, que o artigo 426-A do RICM seria inconstitucional, o fisco não teria considerado créditos gerados por operações anteriores no cálculo do imposto devido, teria direito ao abatimento do imposto porque o fato gerador presumido da substituição tributária não teria se concretizado de maneira calculada pelo fisco, não se aplicaria a exação prevista no parágrafo 6º do artigo 426-A do RICMES, pois estaria enquadrado como estabelecimento varejista, e o imposto teria sido integralmente recolhido pela filial paulista destinatária das mercadorias, e a multa seria abusiva. O presente auto de infração não exige nenhum imposto referente à transferência entre estabelecimentos da autuada. O item 1 exige o ICMS devido na operação própria do contribuinte decorrente de suas vendas de mercadorias e o item 2 exige o ICMS devido nas operações subsequentes na condição de substituto tributário em conformidade com o artigo 313-O do RICMES. Ainda que se trate de remessas entre estabelecimentos do mesmo titular, o imposto exigido não é sobre esta remessa, e sim sobre as operações acima indicadas. Sendo assim, a discussão da exigência do ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos da mesma titularidade é relevante no presente caso e não carece de ser apreciado por esta Câmara,
Isto porque o imposto do item 1 diz respeito à operação própria da recorrente, ou seja, da saída que ele próprio promove e não do crédito eventualmente a ele transferido por ocasião da transferência interestadual da mercadoria realizada entre ele e o estabelecimento da mesma titularidade localizado em outra unidade da federação. Alega o recorrente que o fisco teria se valido do 426-A do RICMES para fundamentar sua acusação e que este mesmo artigo seria inconstitucional. O bojo da sua argumentação é de que não haveria previsão legal para o recolhimento previsto no artigo 426-A e, por este motivo, o artigo seria inconstitucional. Alega também que tal inconstitucionalidade teria sido declarada pelo STF no julgamento do tema 456. Novamente, trata-se de argumento inócuo, conforme, pois o artigo 426-A não é o fundamento da acusação. Em primeiro lugar, o citado julgamento do STF tratou de antecipação de pagamento do ICMS sem substituição tributária, conforme se pode conferir no próprio texto reproduzido pela recorrente às folhas 873. Portanto, não é a situação prevista no artigo 426-A. A regra do 426-A deriva da Constituição Federal na seguinte cadeia. O parágrafo 7º do artigo 150 da CF delega à lei a atribuição de sujeito passivo da obrigação tributária, cujo fato ocorra posteriormente. Por sua vez, a Lei Complementar 87/96, em seu artigo 6º, atribui ao Estado a competência para atribuir a responsabilidade de substituto tributário. A lei estadual poderá atribuir o contribuinte do imposto ou a depositário a qualquer título a responsabilidade por seu pagamento, hipótese em que assumirá a condição de substituto tributário. Prosseguindo, a Lei Estadual 6374, de 89, prevê no parágrafo 3A de seu artigo 2º que poderá ser exigido o pagamento antecipado do imposto conforme disposto no regulamento, relativamente a operações, prestações, atividades ou categorias de contribuintes, na forma estabelecida pelo Poder Executivo. Está aí o fundamento legal do artigo 426-A, que é perfeitamente constitucional, ao contrário do alegado do recorrente. Ainda que não o fosse, a acusação menciona que o contribuinte autuado não se enquadra na regra do 426-A e, portanto, as regras que ele estabelece não se aplicam à recorrente. Pelo contrário, a recorrente deveria ter seguido as regras gerais de substituição tributária e foi autuada justamente porque não o fez. Também alega a recorrente que não se enquadra nas regras previstas nos itens A e B do parágrafo 6º do artigo 426-A, portanto, deveria seguir as regras do artigo 426-A, que, contraditoriamente, alega ser inconstitucional, e não as regras comuns relativas ao regime jurídico da substituição tributária. O argumento que utiliza é que, embora seu KNAI principal seja o de comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores, código 4530701, ele também estaria classificado como varejista em um KNAI secundário no código 4530703, de comércio varejista de peças e acessórios novos para veículos automotores. Contudo, como bem apontado pela douta representação fiscal em suas contrarrazões, que incorporam meu voto como razão de decidir, o fisco teve o cuidado de observar que as operações de que trata o presente AIM não se enquadram como atos de varejo, conforme consta do relatório fiscal de folhas 8. E aí eu transcrevo o trecho da representação fiscal. Por outro lado, a recorrente afirma que a decisão recorrida lhe teria negado o direito ao ressarcimento do ICMS-T sobre fato gerador antecipado, porém não realizado, ou realizado com menor valor. Contudo, a decisão está correta. Na qualidade de substituto tributário, cabe à recorrente reter antecipado o imposto pelas operações futuras e repassar esse valor ao adquirente da mercadoria. Portanto, é o adquirente que vai sofrer o ônus tributário e os próximos adquirentes sucessivamente, quando em operação futura caracteriza-se a hipótese que ensejaria ressarcimento do ICMS-T retida maior, esse ressarcimento cabe a quem suportou o ônus naquele momento, ou seja, o último contribuinte que adquiriu a mercadoria com o ICMS retido, e o que determina o artigo 269. Quanto à apuração dos valores exigidos no presente AIM, como bem observado pela douta representação, o fisco adotou o IVA-ST divulgado através da portaria CAT 2120. Não houve contestação dos cálculos do fisco, portanto,
portanto, não libela a ser decidido neste particular, não a libela a ser decidido nesse particular. Quanto à confiscatoriedade da multa imposta, o fato é que a multa decorre de previsão legal eficaz, descabendo ao agente fiscal perquirir se o percentual escolhido pelo legislador é exacerbado ou não. O ato de imposição de penalidade, assim como o ato de lançamento do tributo, não é um ato discricionário da autoridade fiscal. É sim um ato vinculado à lei. No caso, as penalidades e seu quanto estão descritos no artigo 85 da Lei 6374/89, devidamente imposta pela autoridade fiscal através dos correspondentes dispositivos regulamentares, conforme se vê no AIM, não cabendo a este tribunal aplicar princípios constitucionais e questionar a legalidade ou inconstitucionalidade de lei vigente. Somente ao judiciário caberá tal discussão e decisão. Portanto, mantida a penalidade aplicada. Isto posto, conheço do recurso do contribuinte no mérito, nego-lhe provimento na forma acima disposta. É como voto. Muito obrigado, doutora Mara. Deixa eu só registrar o voto. Um minutinho. Enquanto isso, eu já abro discussões. Representação fiscal. Sem considerações, senhor presidente. Obrigado. Muito obrigado. Doutora Fabiane. Eu acompanho a doutora Mara. Muito obrigado. Doutor Adolfo. Também acompanho. Eu também acompanho o voto da doutora Mara. Encerrando debates. Quórum. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Com isso, concluímos a nossa pauta de hoje e estamos encerrando a sessão de julgamento da Terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é dia 8 de fevereiro de 2023. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e até uma próxima. Doutor Hélio, vamos encerrar a live, por favor.